Gente, agora a gente vai passar por um momento especial, que é o momento da pregação da palavra de Deus. E, como os irmãos bem sabem, a gente tem feito uma série de pregações baseadas no capítulo 9 de Daniel. E o tema dessa série de pregações são os aspectos e práticas de um verdadeiro servo de Deus. Aspectos e práticas de um verdadeiro servo de Deus. Nós vimos no versículo 1 e no versículo 2 de Daniel, que Daniel era um homem que estudava a palavra de Deus, que considerava as escrituras como palavra de Deus. Nós vimos também no versículo 3 e no versículo 4 que Daniel, ele era um homem de oração. E nós vimos a partir do versículo 4 até o versículo 19 o conteúdo de uma das orações de Daniel. E nós aprendemos também que Daniel, ele é um homem que conhecia a Deus e ele conhecia a si mesmo. E nós vimos a partir do versículo 20 até o versículo 23 que Daniel, sendo um servo de Deus, ele tinha apoio espiritual, né? O anjo Gabriel apoiava o Daniel em suas interpretações das profecias. Hoje, irmãos, a gente vai entrar na parte mais difícil do capítulo 9 de Daniel. Nós vamos ver aqui algumas verdades relacionadas aqui à famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Os irmãos sabem o que é profecia? A palavra profecia, irmãos, se refere a uma mensagem da parte de Deus, ok? O que é uma profecia? A profecia é algo que é revelado por Deus para ser transmitido ao homem, ok? Muitas vezes essas profecias estão relacionadas a predições do futuro, mas nem sempre. A profecia, ela poderia ser uma advertência, né? Deus usaria um profeta. O que é o profeta? O profeta é aquele que Deus escolhe para transmitir a profecia. Deus fala ao profeta e o profeta ele fala ao povo, ok? Então a profecia ela poderia ser uma advertência, ela poderia ser uma palavra de consolo e ela poderia ser uma palavra relacionada à predição do futuro. Por conta disso, a profecia ela é uma das maiores evidências de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são de fato palavra de Deus. A Bíblia ela possui aproximadamente 30% de profecias preditivas. E boa parte dessas profecias já se cumpriram. Algumas partes dessas profecias estão se cumprindo hoje e existem algumas profecias que irão se cumprir no futuro. O fato das profecias já cumpridas terem se cumprido literalmente faz com que nós pensamos e entendamos que as profecias que estão relacionadas para o futuro também irão se cumprir de forma literal e de forma exata como está nas Escrituras. O livro do profeta Daniel, ele é um livro que ele contém várias profecias. Só falando aqui de forma bem resumida. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão, ele tem um sonho, e ele sonha com uma grande estátua. Essa estátua, ela contém o corpo do ser humano normal, né? Aí tem a cabeça, tem o peitoral, tem a parte do ventre, tem as pernas, ok? E o profeta Daniel é capacitado por Deus para interpretar essa visão, esse sonho que o rei Nabucodonosor teve. E falando de forma bem resumida, esta visão, este sonho, está relacionado à história de civilizações ao longo da história da humanidade. A primeira civilização seria a Babilônia, representada pela cabeça. A segunda civilização que viria após a Babilônia, o segundo império que viria após o Império Babilônico, era o Império Medo-Persa, que é a união de dois povos, o povo Medo e o povo Persa. O ventre representava o Império Grego, que veio após o Império Medo-Persa, e as pernas representavam o Império Romano. De forma semelhante, o profeta Daniel, no capítulo 7 do livro de Daniel, ele tem também uma visão, e essa visão ele vê 4 animais, e esses 4 animais também representam
essas 4 civilizações, esses 4 impérios, né? Como eu já falei, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. No capítulo 8, Daniel tem outra visão, só que dessa vez a visão está focada no Império Medo-Persa e no Império Grego, tá? Até essas visões aí, principalmente essa do capítulo 8, ela se cumpre de forma tão literal que até os detalhes que Daniel prevê acontecem da forma como Daniel havia visto, ok? É de forma literal, é de forma detalhada, né? Que é a profecia de que na realidade ele vê um carneiro e ele vê um bode, né? E é uma visão meio estranha, mas aí ele ora e pede a interpretação a Deus, o anjo vai lá e explica para ele a interpretação daquele sonho. O Império Medo-Persa iria surgir, mas iria vir um império mais forte, um reino mais forte, que seria o reino dos gregos, liderados pelo Alexandre o Grande. Ele veio, derrubou o Império Medo-Persa, deu continuidade ao seu império, ele morre no auge da sua força, e o seu império é dividido em 4 partes, em 4 reinos. Isso está claramente profetizado no livro de Daniel, pelo menos 200 anos antes que essas coisas acontecessem. Para nós hoje é fácil olhar para trás e ver a profecia que se cumpriu, ok? Então hoje a gente sabe que essa profecia ela já se cumpriu. E a gente chega aqui em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, ele tem uma interpretação do anjo Gabriel, ele tem um ensino do anjo Gabriel, como a gente viu no domingo passado. O anjo Gabriel veio até Daniel para ajudá-lo a entender o que estava acontecendo e o que estava determinado sobre o povo dele. E aqui nós temos uma das profecias mais complicadas das Escrituras. Todos os teólogos, todos os intérpretes da Bíblia, eles se debruçam sobre esse texto e eles acham esse texto muito difícil de interpretar. Então, já de antemão, eu vou avisando a vocês. Eu não vou solucionar todos os problemas interpretativos desse texto. Ele, de fato, é um texto complicado, mas ele tem algumas verdades para nós, tá? E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque esse texto, ele fala de números, é necessário se fazer alguns cálculos, e é necessário entender um pouco da história, um pouco de interpretação bíblica para a gente entender o que é que o texto está dizendo, ok? Então vamos começar aqui no versículo 24. Diz assim a palavra de Deus aqui no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tá? Daniel capítulo 9, tá? Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que é que o anjo Gabriel está dizendo aqui para Daniel? Ele está falando que haveria 70 semanas, ok? São 70 setes. A semana, vocês sabem que contém 7, não é isso? Só que muitos interpretam que essas semanas são semanas como a gente entende hoje. Como assim, irmão Júnior? A semana de dias, né? Uma semana ela contém quantos dias? 7 dias, ok? Mas não é bem isso que o anjo Gabriel está falando aqui para Daniel. Se vocês abrirem suas Bíblias comigo, deixa marcado aí em Daniel, e vamos lá para Gênesis, capítulo 29, versículo 7. Nós vamos entender um pouco mais sobre o que é que o anjo está falando aqui para Daniel. Aqui nessa passagem, nós temos aqui a famosa história de Jacó, né? Que Jacó ele foi lá na casa do sogro dele, né? E ele trabalhou tantos anos para ter direito à filha dele para se casar, não é isso? História lá de Jacó com Labão, né? O famoso Labão, né? Que tentou enganar Jacó. Mas olha o que é que diz aí no versículo 27. O que é que o Labão diz aí para Jacó? Ele diz assim, ó. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Observe que a palavra semana aqui nesse versículo não se refere à semana de dias, mas à semana de anos, ok? Semana de anos. Levítico, capítulo 25. Por favor, irmãos, Levítico, capítulo 25. Deixa lá marcado em Daniel, tá? Levítico, capítulo 25.
o versículo 2 e o versículo 4. Só para reforçar que as semanas que nós estamos tratando aqui são semanas de anos. São 7, mas são 7 anos, ok? Levítico, capítulo 25, versículo 2 e até o versículo 4. Diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês terão que fazer com que a terra descanse um sábado. Porque lembra, para Israel, tem 7 dias na semana, o último dia da semana que é o sábado. Ah, muita gente confunde, pensa que o último dia da semana é o domingo. Domingo é o primeiro dia. O último dia da semana, que é o sábado, é um dia de descanso. Só que Deus está falando aqui para Israel que a terra que eles cultivavam também deveria ter um sábado, ter um período de descanso. Aí olha o que é que ele diz. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Ok? Então, na lei de Deus, lá no Pentateuco, lá no livro de Levítico, está estabelecido que a terra, de 6 em 6 anos, né? Passa um período de 6 anos, a terra deveria parar um pouco para descansar, né? Eles não poderiam cultivar naquela área que eles já tinham trabalhado, ok? Mas lembre-se, semanas de anos, ok? Nós estamos tratando aqui de semana de anos. Então a palavra de Deus, quando fala aqui no versículo 24 de Daniel 9, que diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, se refere a 70 vezes 7 anos. Tá? Vamos fazendo o cálculo aí. Não é obrigado vocês decorarem isso, não é obrigado vocês tentarem estar calculando na cabeça. Eu vou só falar para vocês entenderem o que é que o texto está dizendo. 70 vezes 7, irmãos, dá 490 anos. 490 anos. Então o que é que o anjo está dizendo aqui, ó? 490 anos estão determinados sobre o teu povo, ok? Só que entenda, os anos também não eram anos gregorianos. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Nós, hoje em dia, a nossa contagem do calendário, o nosso calendário atual, ele é baseado no calendário gregoriano. O ano gregoriano, ele é baseado na contagem do sol, ele é baseado na interpretação do sol, que é o chamado ano solar. Que, se eu não me engano, é equivalente ao tempo que a Terra gira em torno do Sol, certo? A Terra gira em torno de si mesma, isso faz o dia, né? 24 horas, e a Terra gira em torno do Sol, e isso faz o ano, ok? É o chamado ano solar. O ano solar, ele foi estabelecido por Júlio César, que é o primeiro calendário, que é o calendário juliano. E depois, no período da Igreja, o Papa Gregório, ele mandou os seus matemáticos recalcular as datas baseadas nesse sistema solar e criou-se o calendário que a gente usa hoje, que é o calendário gregoriano, que é o calendário que ele tem 365 dias, não é isso? 365 dias, e aí tem os anos bissextos, né, que são de 366 dias, ok? Parece que é 4 anos, né, ano bissexto, é uma coisa assim. Só que entendam, aqui para Daniel, o ano não é o ano gregoriano, mas é o ano baseado no calendário lunar, é o ano baseado no calendário hebraico, que é o ano que tem 360 dias, ok? Então, quem quiser calcular depois, baseie-se nisso, são 360 dias, que dá 176.400 dias, 176.400 dias. Eu deixei anotado aqui, eu calculei mais cedo, deixei anotado aqui, ok? Por que isso é importante? Porque o anjo está dizendo aqui que há um tempo determinado sobre o povo de Israel. E ele diz qual é esse tempo, ok? Aí ele continua. Está determinado esse tempo, tempo de quê? De 490 anos lunares, sobre o povo de Israel, certo? Sobre o povo de Israel. Observe, olha o que o texto diz aí, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Teu povo de quem? Com quem é que o anjo Gabriel está falando? Ele está falando com Daniel, ok?
E qual é o povo de Daniel? É o povo de Israel. Nós estamos falando aqui de uma etnia, né? Daquele povo que é descendente de Abraão, que é descendente de Jacó, ok? Chamado Israel. E ele fala também que esse tempo está determinado sobre a santa cidade. Que santa cidade é essa? A santa cidade para o povo hebreu é Jerusalém, tá? A profecia aqui não está relacionada à cidade de Fortaleza, ao Brasil, à nação brasileira. A profecia aqui está relacionada à nação de Israel e à cidade de Jerusalém. É uma profecia específica para um povo, ok? Dando continuidade aqui. Diz assim a palavra de Deus aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Resumindo, 490 anos estão determinados sobre Israel e sobre Jerusalém. É isso que ele está dizendo aqui. Certo? Para quê? Esse tempo está determinado sobre Israel e Jerusalém para quê? Olha o que é que ele diz. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, de forma bem resumida, o que é que o anjo está dizendo aqui? Olha, esse tempo está determinado sobre o teu povo para pôr fim ao pecado. Não vai mais ter pecado. Quando terminar essas 70 semanas, não vai mais ter pecado. A justiça, ela vai ser eterna, né? O santo dos santos será ungido e vai haver fim à profecia. Tipo, não vai mais haver a necessidade da profecia. Quem estuda as escrituras, quem lê as profecias bíblicas, sabe que isso tudo vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai reinar sobre a terra, ele vai impor a sua santa justiça, ele vai pôr fim ao pecado, ok? E não vai mais haver a necessidade de profecias e de profetas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai estar reinando e vai falar diretamente com o seu povo. É Deus falando diretamente ao seu povo, ok? Então nós entendemos que o fim dessas 70 semanas está relacionado à vinda de Cristo, ok? Dando continuidade aqui ao texto. Versículo 25. Olhemos aí o que é que tem no versículo 25. Começa com a seguinte frase. Sabe e entende. O que é que está dizendo aqui? Ó, essa profecia vai se realizar sobre o teu povo. Agora presta atenção. Eu vou te dar o entendimento de como isso vai acontecer. É isso que ele está dizendo. Ó, sabe e entende. Eu vou te dar o entendimento. Aí ele continua. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ok? Então observe, irmãos, observe com bastante atenção. O anjo, ele dividiu aquelas 70 semanas em 3 partes. A primeira semana, a primeira parte, a ordem para edificar Jerusalém, aí ele diz assim, ó. Da ordem para restaurar o quê? E para edificar Jerusalém, preste bem atenção, ó. Da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, então ele está dando um momento de partida. Ele está dizendo assim, ó, a partir do momento que houver um decreto mandando reconstruir Jerusalém, você pode começar a contar as semanas. É isso que ele está dizendo. Agora prestem bem atenção. Na época de Daniel, como eu já falei para vocês, Daniel estava vivendo aonde? Daniel estava vivendo na Babilônia. Por quê? Porque Jerusalém havia sido conquistada pela Babilônia e a Babilônia havia destruído Jerusalém. Então o que é que o anjo está dizendo para ele aqui, para Daniel? Olha, a tua cidade está destruída, mas a partir do momento em que houver uma ordem para restaurar a cidade, você começa a contar as 70 semanas. Ok? Vocês estão acompanhando aí comigo? Aí ele diz assim, ó. Só para vocês entenderem um pouco. Essa restauração, né? Existem 3 decretos na Bíblia. Aqui os intérpretes da Bíblia, eles vão debater entre si, certo? Mas existem 3 decretos na Bíblia para mandar reconstruir Jerusalém. Existe o decreto de Ciro, que foi feito em 538 a.C. Existe o decreto de Dario, que foi feito em 521 a.C. E existe o decreto de Artaxerxes, que foi feito em 445 a.C. Todos esses decretos estão registrados na Bíblia.
tá? O decreto de Ciro está lá em Crônicas e em Esdras, o decreto de Dario está lá em Esdras e o decreto de Artaxerxes está lá em Neemias, ok? Eu acredito, como alguns intérpretes acreditam, que o decreto que a gente deve observar aqui, que a ordem para restaurar que a gente deve observar aqui, é o decreto de Artaxerxes, que está lá em Neemias, capítulo 2. Hoje a gente não vai ler lá para ganhar um tempo, certo? Mas por quê? Porque o decreto de Ciro e o decreto de Dario mandava reconstruir o templo. E a profecia de Daniel aqui está relacionada à reconstrução de Jerusalém, ok? Por que que isso que eu estou dizendo para vocês é importante? Prestem bem atenção. O decreto de Artaxerxes, ele foi feito em 445 a.C. O anjo está dizendo aqui para o profeta Daniel que da ordem para restaurar Jerusalém até o Messias haveria 69 semanas. Por que é que ele diz aqui 69 semanas? Observe bem, ó, no versículo 25. Haverá 7 semanas, 7, tá? Conta aí, ó, 7 e 62 semanas. 7 mais 62 dá 69 semanas. Então, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Do tempo que mandarem reconstruir Jerusalém até o Messias haverá 69 semanas, semanas de anos, tá? Ok? Eu fiz o cálculo aqui e eu deixei aqui, ó. Essas 69 semanas de anos equivale a 483 anos, ok? São 483 anos lunares. O cálculo ele é feito através do ano lunar. Então, quando você converte o calendário lunar para o calendário gregoriano, dá exatamente, observem bem, dá exatamente o período em que Cristo estava ministrando aqui na terra. O que é que o profeta está dizendo aí? Da ordem para restaurar até o Messias. Então, quando se faz o cálculo, dá exatamente esse período. Ok? Agora, só para quem quiser fazer o cálculo futuramente, como é que esse cálculo é feito? Você vê a quantidade de anos, você converte essa quantidade de anos em dias, e aí você encaixa esses dias dentro do calendário gregoriano. Porque ó, o ano 445 é baseado no calendário gregoriano, não no calendário lunar. Então, 445 você tem que calcular dentro do calendário gregoriano. Então você tem que converter o calendário lunar para o calendário solar, certo? Só para quem quiser fazer esse cálculo aí futuramente. Até aqui, o que é que a gente aprende até aqui? Gente, quando Deus diz que algo vai acontecer, esse algo acontece literalmente da forma como Deus disse. Certo? Da forma como Deus disse. Se ele disse que ia ter tanto tempo até chegar ao Messias, o que foi que aconteceu? Houve tanto tempo até chegar ao Messias. Era só calcular. Entendeu? Então, esse cálculo aqui estava profetizado, gente, há séculos antes de Jesus vir. Essa profecia ela é tão exata que as pessoas que criticam a Bíblia, os ateus, aqueles que não gostam que a Bíblia seja a palavra de Deus, eles dizem que é impossível que Daniel tenha vivido, ou que esse livro tenha sido escrito antes de Cristo. Porque a profecia é tão exata que eles não acreditam que isso é possível. Mas nós, como nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos no poder de Deus, nós sabemos que essa profecia, ela se cumpriu literalmente. A arqueologia mostra isso, o estudo da história mostra isso, que Daniel viveu antes de Cristo, então de fato é uma profecia verdadeira. E aqui nós podemos entrar no assunto das mensagens. Qual é o assunto das mensagens? Aspectos e práticas de um verdadeiro servo de Deus. Que aspecto de um verdadeiro servo de Deus a gente pode ver aqui? É que o verdadeiro servo de Deus, ele sabe que Deus, ele está no controle de tudo. Deus é quem governa a história. Deus é quem determina os tempos. É Deus, tá? Deus é quem determina os tempos, ok? Então Deus é o verdadeiro governador da história. Gente, e aqui ele está se referindo a um povo específico, a Israel, a Jerusalém, a uma pessoa que é Daniel, mas ele também governa sobre as nossas vidas. Tudo que acontece em nossas vidas não acontece por acaso. O acaso, gente, ele não existe. Deus é quem governa todas as coisas, até os detalhes. Deus é quem decide o dia que nós vamos nascer.
Deus quem decide é o dia que nós vamos morrer. Ele é quem decide. Nós não temos capacidade de acrescentar nenhum tempinho a mais, nem que seja um segundo a mais à nossa vida. Porque Deus já determinou, Ele é quem governa. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E esse texto aqui é um grande exemplo disso. Ele determina as datas, os acontecimentos. Só aqui você percebe que ele já disse para Daniel, ó, vai haver um decreto para reconstruir Jerusalém. Só isso aí já é impressionante. Porque Jerusalém estava só um bagaço, estava destruída. Daniel talvez não tivesse mais nem aquela grande esperança de voltar à sua terra. Mas a partir de aqui, ó, vai haver a restauração de Jerusalém. Aí ele diz, quando passar 69 semanas de anos, vai aparecer o Messias. Aí quando passar 69 semanas de anos, o que é que acontece? Aparece o Messias, que é Cristo. Cristo vem, nasce lá de Maria, lá em Belém, cresce com seu pai trabalhando como carpinteiro. Aos 30 anos começa a pregar a palavra de Deus. O Messias que está registrado na Bíblia. Exatamente como a profecia disse que iria acontecer. Mas dando continuidade aqui ao texto. Hoje nós vamos acabar o capítulo 9 de Daniel, tá? Não vamos deixar para outro domingo, não. Vamos lá. Nós estamos no versículo 25, não é isso? Vamos agora para o versículo 26. Agora vem o grande X da questão para os intérpretes da Bíblia. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Lembre-se, gente, a gente já viu no versículo 25 que as 62 semanas ela acontece depois das 7 semanas. O que o Gabriel está dizendo aqui é o seguinte, ó, após as 69 semanas. Beleza? Não é só das 62, não, que tem gente que se engana aqui. Porque antes dessas 62, há aquelas 7 semanas, você não pode esquecer. Aí depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O que significa isso? Que depois que o Messias veio, o Messias ele seria entregue para ser morto, mas não para si mesmo. Aqui, irmãos, a gente vê a famosa doutrina da substituição, em que Cristo deu a sua vida em resgate de muitos. O justo morreu pelos injustos. Ele foi cortado, mas não para si mesmo, para nós. Ele foi morto não para si mesmo, porque ele mesmo não tem pecado. Ele foi morto para nos salvar. Mas isso aqui aconteceu, é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui, essa interpretação do texto. Num intervalo de tempo. Porque quando chega aqui, aparentemente, e eu entendo que a interpretação correta é essa, há uma pausa na contagem das semanas. Ok? Que ele fala depois das 69 semanas, e ele vai falar de alguns eventos que não acontecem em 7 anos. Certo? Porque lembra, gente, deixa eu ver se vocês estão atentos. Ao todo, são quantas semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel? Está lá no versículo 24. Dei até a dica. Ao todo, são quantas semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel? Ao todo. Quem sabe? São 70 semanas. Até o Messias só passou quantas? 69. Então está faltando uma semana aí, ou seja, está faltando 7 anos aí. Ok? Então há uma pausa aqui na profecia, na contagem dos anos. O Messias é morto, não para si mesmo, mas para nós. Ele foi morto em nosso lugar, né? Como os irmãos bem sabem. Mas aí alguém pode dizer, mas assim é muito fácil interpretar a Bíblia. Gente, qualquer um que estuda as Escrituras sabe que as profecias bíblicas, elas se cumprem. As profecias bíblicas, elas se cumprem por etapas. Ok? É por etapa. Por exemplo, o Antigo Testamento diz que Jesus viria e reinaria para sempre. Jesus veio, né? Foi morto, foi ao céu. E o reino? Onde está o reino milenar? Ainda é futuro. A Bíblia diz que o descendente de Davi iria reinar para sempre. Aí veio o descendente de Davi, que é Jesus, e Jesus nem se sentou ainda no trono de Davi. Jesus não se sentou no trono lá em Israel. Significa que a profecia vai se cumprindo por etapas. A metade dela já se cumpriu literalmente. Isso significa que o restante irá se cumprir literalmente também. É isso que eu quero que os irmãos entendam.
Então não é de estranhar que exista aqui uma pausa na interpretação da profecia, uma pausa no cumprimento da profecia, ou seja, essa profecia aqui também irá se cumprir por etapas. A maioria dos intérpretes entendem que essa última semana que está faltando, ela se refere ao período tribulacional, que será um período de 7 anos, que ele está descrito detalhadamente do capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse, está descrito detalhadamente lá em Mateus capítulo 24, é o chamado período tribulacional, onde o anticristo irá reinar aqui neste mundo, ok? Mas vamos voltar aqui para o texto, só para a gente terminar. Versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aí o que o texto diz, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Olha, a cidade foi reconstruída. Olha como uma profecia interessante. Ele profetiza que a cidade iria ser reconstruída e agora ele está profetizando que ele ia ser destruída de novo. Olha aí, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Esse príncipe que há de vir, muitos entendem que se refere ao governador do Império Romano, ok? Nós sabemos pela história que depois que Cristo morreu e foi ressuscitado, lá no ano 70, ou seja, aproximadamente 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, houve uma rebelião judaica e o Império Romano ele veio com força sobre Israel. E o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém e botou o templo de Jerusalém abaixo. O próprio Senhor Jesus Cristo profetizou a respeito disso, que ele disse que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, se referindo ao templo. Isso aconteceu literalmente 40 anos depois de Cristo. Certo? Agora o interessante é que o general que foi a Jerusalém, que é o Vespasiano, se eu não me engano, se não me falha a memória, o general que ele foi a Jerusalém, ele seria o imperador romano. Quando ele foi a Jerusalém, ele ainda não era imperador, mas enquanto estava lá em batalha, ele é chamado para Roma para ser coroado imperador de Roma. Certo? Então ele era sim o príncipe que haveria de vir. E a gente sabe, pelas profecias das Escrituras, que futuramente o Império Romano que não morreu, certo? A gente sabe que o Império Romano ainda não foi totalmente destruído. Eu não sei se vocês sabem, mas o português, que é a língua que a gente fala, ele é só uma variação do latim. E o latim é a língua dos romanos, ok? A Europa, ele é uma divisão de reinos dentro do Império Romano, certo? Então a gente entende que haverá uma restauração desse império e que haverá um novo imperador, um novo príncipe, e que esse príncipe será o anticristo. Será aquele que virá governar sobre todas as coisas. Eu não estou dando os textos aqui a vocês, gente, para a gente ganhar tempo, certo? Mas acabando aqui o culto, vocês podem me perguntar os textos e eu vou dizendo a vocês. Mas a gente entende que haverá esse novo príncipe. E olha o que é que Daniel fala sobre esse príncipe que haverá de vir agora no versículo 27. Olha aí, chegamos ao fim, né? Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Olha a semana que está faltando aí, ó. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Aí ele diz, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Gente, essa abominação, ela é Cristo fala sobre ela lá em Mateus capítulo 24. E ele fala sobre ela dizendo que ela está no futuro. Ou seja, ela ainda não se cumpriu, ela ainda é algo para o futuro. Por isso que a maioria dos intérpretes entende que há um espaço de tempo aqui. Certo? Por quê? Hoje, Deus, ele está trabalhando com a igreja. Ele governa sobre todas as coisas, sobre todos os povos. Mas hoje Deus, ele está trabalhando sobre a igreja. E a igreja é o quê? A igreja é uma reunião de gente de todos os povos. Diferente de Israel, que é um povo só específico. Só que a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que Deus restaurará a nação de Israel como seu povo. Certo? E fala isso no período em que a igreja já existe.
Porque tem gente que diz assim, ah, a igreja é o novo Israel. Não, a igreja é a igreja e Israel é Israel. Há profecias específicas que devem acontecer sobre Israel. Esse aqui é um exemplo. É uma profecia relacionada a Israel. Não é uma profecia aqui para a igreja, mas especificamente para Israel. Tá? Então vocês estão entendendo isso, né? Então nós sabemos que haverá esse anticristo. O próprio Daniel, ele fala um pouco sobre esse anticristo aí no capítulo 11. Vamos ler aqui algumas passagens, aí em Daniel, capítulo 11, versículo 21. Aqui no capítulo 11 ele vai falar sobre várias profecias relacionadas ao futuro, várias batalhas que irão acontecer, mas aí em um certo momento ele diz assim, ó, no versículo 21, eu vou ler aqui de forma bem rápida e os irmãos vão acompanhando, tá? Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Aqui é o início do reino do anticristo. Versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Olha a ligação aí ao final da 70ª semana. A abominação desoladora. O fim da oblação, que está falado lá no versículo 27. Versículo 36. Capítulo 11, versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses, falará até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, Deus letra minúscula, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Capítulo 12, versículo 1. Vai falar que Miguel se levantará, né? Aí vai falar mais um pouco sobre as ressurreições, sobre as coisas futuras. E para finalizar, capítulo 12, versículo 11, 12 e 13. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E lembra o que é dito lá no versículo 27? Que na metade da semana ele vai quebrar a aliança que ele fez. Então vai se sobrar 1290 dias. Mas o que ele diz aí no final do texto de Daniel, no final do livro de Daniel? Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Resumindo, Deus está governando sobre todas as coisas, sobre todos os tempos, e Deus já determinou que haverá um tempo futuro de 7 anos. Esse tempo futuro a gente entende, chama ele de atribulação. A última metade dessa última semana é chamada de a grande tribulação. E esses 7 anos eles serão reinados por um rei chamado Anticristo. Nós chamamos eles de Anticristo. É um rei mau que perseguirá o povo de Deus, certo? Entenda o povo de Deus aqui como Israel, ok? Então é isso que a profecia de Daniel, capítulo 9, a chamada profecia das 70 semanas de Daniel estão se referindo. O que é que a gente aprende com isso? Bem rápido. Primeiro, Deus está controlando todas as coisas. Isso tudo que eu falei, esses cálculos, esses anos, essas coisas históricas, eu quero que vocês entendam isso. E guardem isso na cabeça de vocês. Deus está no controle de todas as coisas. No controle das nações, no controle dos estados, no controle da natureza. Deus está sob controle de tudo. E os tempos já estão determinados. Este mundo, gente, ele tem prazo de validade. O fim, Deus sabe a data. Nós não sabemos, mas ele sabe. Ok? Este mundo, ele tem data de validade. Vai chegar um dia em que a tribulação acontecerá, mas ao final dessa tribulação, Jesus virá e vencerá o anticristo
e reinará durante 1000 anos aqui neste mundo. E o seu reino vai ser eterno. O seu haverá, no final desse reino milenar haverá novos céus e nova terra. Deus já determinou todas as coisas. E a segunda coisa que eu quero que vocês entendam, que a palavra de Deus diz que vai acontecer, acontece literalmente você querendo ou não. Entenda isso. Porque a palavra de Deus é palavra de Deus, não é palavra de homem. Então, se é Deus quem determina as coisas, então aquilo que ele disse que iria acontecer, irá acontecer. Então, nós, como servos de Deus, se você é um servo de Deus verdadeiro, você tem que ter isso em mente. Deus está governando sobre todas as coisas, inclusive a sua vida. Ok? As coisas ruins acontecem, Deus está no controle? Está no controle. Nada acontece fora do alcance dele. Nada. Nada. Ok? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A Bíblia fala isso. Nós temos responsabilidades. Mas Deus é quem governa tudo. Quem aqui pode aumentar um pouco da sua altura? Ninguém. Por quê? Porque Deus já determinou que você fosse assim. Quem aqui pode viver mais do que 300 anos? Ninguém. Deus já determinou o dia que você vai morrer. Já determinou o dia. Gente, e quando nós conhecemos a Deus, e é isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando nós conhecemos a Deus, e nós sabemos que Deus ele é justo, e que tudo que ele faz é bom, diante desse governo, o que é que a gente faz? A gente apenas se submete. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. A gente se submete. É por isso que Jó tem aquela atitude. Quando Satanás vai lá e destrói tudo que ele tem, até a família dele perece. Mas Jó continua diante de Deus como servo de Deus. Porque ele sabe que todas as coisas só acontecem com a permissão dele. E ele sabe que Deus ele é justo, perfeito e bom. Um exemplo bem simples. Jesus veio ao mundo sem pecado, sem mácula. Jesus ele é mais puro do que qualquer criança, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Nenhum pecado. E Jesus ele é morto lá na cruz do Calvário. E antes de ele ser morto, ele é torturado de forma mais cruel que você possa imaginar. E ele é colocado naquela cruz para morrer. Aí a gente diz assim, Deus não está no controle não, tá vendo? O próprio Filho de Deus morreu. Gente, muito pelo contrário. Deus está no controle daquilo ali, de tal forma que foi Deus quem enviou seu Filho Jesus Cristo. Foi Ele. Se Jesus não morre lá na cruz, nós não temos a salvação. Vocês entendem? Então há coisas que aos nossos olhos parecem ruins. Mas Deus está no controle, gente. No final vai ser bom. Tem coisas que até hoje a gente não entende. A pandemia, doenças, terremotos, a gente não entende. Meu Deus, mas como é que essas coisas podem acontecer? Onde está o Senhor? Mas se nós somos servos de Deus verdadeiro, a gente tem que olhar para Deus e Senhor, o Senhor está no controle. E nada acontece sem sua permissão. E por isso, ó Deus, eu descanso em paz, sabendo que o Senhor está no controle até mesmo disso. Eu sei que esses terremotos um dia irão passar. Eu sei que essas doenças um dia irão passar. Porque um dia Deus restaurará a terra. Ele fará novos céus e nova terra. E nós viveremos no paraíso novamente. Mas para adentrar neste paraíso, Ele determinou que só entra aquele que crê. Ele determinou que só entra aquele que se arrependeu dos seus pecados e crê. Amém? Amém. Oremos. Deus Santo, Eterno Pai de Todo-Poderoso, obrigado a Deus por mais este momento que temos aqui para te adorar. Te louvo, te glorifico, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de nossas vidas. E por isso, ó Deus, te honramos e te glorificamos. Muitas vezes, Deus, não entendemos, ó Pai, os sofrimentos que nós passamos. É verdade, Santo Deus, porque somos imperfeitos, somos falhos. E somos merecedores, ó Pai, das piores coisas, esta que é a verdade. Mas o Senhor, pela tua graça, nos dá a vida, nos dá o alimento diário, nos dá o ar para respirar, nos dá momentos alegres com a nossa família. E nós sabemos, ó Deus,
E quando o Senhor decide levar um de nós, o Senhor decide de forma perfeita e maravilhosa. E por isso, ó Deus, nós descansamos em Ti, porque é o Senhor que governa todas as coisas. Eu não sei, ó Deus, como os ímpios vivem sem crer em Ti. Para eles, talvez a morte acaba e tudo chega ao fim. Mas nós sabemos, ó Deus, que a morte, ela é só um início para uma vida eterna. E para aqueles que creem em Ti, ó Deus, nós sabemos que esta vida eterna é uma vida eterna de alegria, de gozo e de paz. E por isso descansamos em Tuas promessas. Nós descansamos em Tuas profecias, sabendo que o Senhor irá cumprir todas elas de forma perfeita. Ó Santo Deus, Te pedimos perdão pelos nossos pecados e Te pedimos, ó Deus, esteja conosco durante a semana, cuida de cada um aqui nos seus afazeres diários, nos seus trabalhos, na sua lida com sua família. Esteja conosco sempre, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, a este grupo que está aqui reunido, ser um grupo unido pelo Teu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, amar uns aos outros como o Senhor nos ordena, que possamos, ó Deus, viver conforme a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.